Sua primeira venda ou não? Não. Eu vendi 2 aqui, né? Acho que é a 4ª venda, né? A última agora. Vendeu Senda, vendeu... Vendi Senda, vendi Jardins Grécia e 2 aqui. Jardins Grécia. Eu acho que vocês têm que contar esse segredo. O que acontece com essa galera dessa equipe, desse grupo Aparecido, que já entra assim com o pé na porta e... Energia, disposição. Eu, na hora que eu vou contratar o Diego, sabe, eu na minha entrevista, eu falo assim, eu sempre falo, ó, o mercado imobiliário ele é maravilhoso, mas se você não tiver energia, disposição, quiser de verdade, nem precisa entrar. Ele é desafiador, ele é né? desafiador demais. E eu já falo assim, ó, eu tô aqui para fazer o negócio acontecer, então eu preciso que você entra com energia também, disposição. Fazer o que é preciso. E a gente estava sentado nessa cadeira agora há pouco, a Laura, que é da sua equipe, ela também entrou com o pé na porta e falou exatamente isso, assim. Ela entrou, né, batendo milhão. Isso, é. E com essa energia aí que você falou, né? Eu sempre falo, eu converso assim, eu falo, gente, é entrar com força de vontade mesmo, fazer o negócio acontecer, porque senão não precisa não. Não só perder tempo, deixa quieto. Né? Às vezes você economiza para as duas partes, né? Exatamente. E aí, assim, o Diego mesmo, é na correria, né? Eu me identifiquei, eu gosto de ver perfil, assim. Tanto que eu saí, né? Com 1 semana eu vazei, né? Foi, aí o Guilherme assim, puxou pra trás. Tá gravando, né? Ah, ótimo. Beleza. Ele entrou... Tá. Ele entrou e simplesmente ele ficou uma semana. Deu uma E quando ele assustadinha. entrou foi quando eu viajei. Então eu viajei, aí ele ficou lá e os meninos ajudando e tudo. Aí ele deu uma assustada com o Guilherme, né? Porque o Guilherme, o perfil dele não é pra qualquer pessoa, né? A gente explica, Ele mas no assusta dia a mesmo. dia Ele não é um cara que as fofo, pessoas né? entendem. Ele não é um cara fofo. Não, eu falo, se não souber lidar ali com pressão e uma linha assim bem direta mesmo, não fica um pouco complicado. Aí a gente explica. Só que na hora que vê realmente que entende, né? Aí eu expliquei pro Diego, mas na hora que ele viu realmente, ele falou, opa, peraí, esse cara é meio maluco. Não é nem que eu não sei lidar com pressão. Pressão a gente lidar mesmo. Isso aí eu tô acostumado. Aí você tem seu A negócio, questão, assim. exatamente, Sim. né? A questão é que eu assustei um pouco assim, porque eu deixei bem claro na época que eu não tinha muito tempo, né? Que eu ia tentar fazer uma transição, né? Aí eu percebi que não era bem assim, pelo menos parece que não estava tendo essa paciência, né? Comigo. A exigência da paciência E eu não sou e tal. assim muito de ficar, sabe? Eu tenho empresa, né? Eu sei como é que funciona, eu não quero ser o diferente. Eu não vou aceitar nenhum funcionário na minha empresa que quer colocar regra e norma na empresa, ele tem que adequar. Então, assim, se for para mim não adequar, eu prefiro sair. Eu não vou chegar lá e falar assim, tem que fazer, comigo é assim, assado. Eu não sou ninguém, tá todo mundo lá igual. Então foi isso, eu preferi sair, entendeu? Eu falei, não, eu Grace, digo, ó, olha, não vai dar certo. nem falei isso não, só falei que, entendeu? Beleza, eu não vou ficar mudando regra de empresa. Aí o Guilherme me chamou, né? Me chamou pra trás, falou comigo, ele saiu, tirou dos grupos, né? Você me tirou dos grupos, passou um pouco, ele falou. Aí eu expliquei, falei, Guilherme, eu não tenho esse tempo, assim, dessa forma, né, que eu vi. Não, vai devagar, calma. Aí a gente conversou de novo, ele falou, volta, vamos fazer uma transição, aí alinhou, né? Deu um bate a sogra. Isso. Bom, já começou, né? começamos, né, o nosso Louvrecast. Estamos aqui com a Grace, gestora da My Broker Parque Amazônia. E é Diego. Diego, não é Diogo. Diego, corretor, que fez 2 vendas aqui no Louvre, tá? E aí vocês vão contar um pouco da carreira deles, né, dentro do mercado imobiliário, e a gente fala das vendas. Sejam bem-vindos. Pode ser que a gente esteja o corretor mais famoso do Louvre do Parque, porque eu estava comentando aqui antes, um monte de gente veio falar comigo, impactado pelos anúncios do Diego, né? Eu queria que você contasse para nós aí, Diego, qual foi a sua estratégia? Bom, conta a tua história pra nós. bom, na verdade eu estou no segmento de vendas desde quando eu nasci, né? Desde a barriga da minha mãe, que minha mãe já era vendedora, e eu acompanhava ela vendia Barça, não sei se vocês lembram daquela enciclopédia. Tinha em casa, inclusive. Foi um ensinamento muito grande para mim. Eu era pequenininho, meu pai trabalhava, e eu ia com ela, né? Se ela tivesse que ela ia brigar com você, porque ia revelar um pouco da idade, né? Que a Barça é antiga, né? Você que nasceu nos anos Mas eu era, 2000, não sabe o que é isso. mas eu tinha 6 anos. E aí eu acompanhava, e aí acabei gostando, né? Eu puxei para ela, e obviamente acabei gostando. E de lá até hoje, sempre como vendedor. Passei por representante, diretor de empresas, né? E aí hoje a gente está como corretor tem 90 dias, né? Tem 90 dias. E o Louvre foi uma novidade muito boa para mim, né? Porque ele foi o divisor de águas aí dentro do meu negócio. Eu falta um pouco de tempo, né? Eu não tenho muito tempo, porque eu tenho outro negócio, mas foi sempre através de patrocinado. Você perguntou, né? A gente fez bons patrocinados, igual você falou, que impactou. Até não sabia que tinha impactado dessa forma, né? Mas gostei e é o que eu falo, né? O Louvre, além dele ser um empreendimento muito equilibrado, a maquete dele, ou seja, o seu projeto arquitetônico, por ser um condomínio temático, ele ajudou muito nessa vinda das pessoas pelo patrocinado, né? Então a gente faz uma foto bonita, né? Nada profissional, não. Faz com o celular da gente mesmo ali, né? E só que ele ajudou. A maquete ajudou muito. O projeto, na verdade, ajudou muito. Então foi esse o diferencial aí, que veio bastante gente aí pelo patrocinado. Realmente eu falei com muita gente. Mais de 200 pessoas, fácil.
E a gente gosta quando o corretor ele nos demanda. E eu lembro que você tinha atendimento no final de semana e às vezes Sim. precisava, que é o horário do cliente, né? Sábado, domingo. Quando a gente vê que o corretor está atendendo esse horário é porque realmente está trabalhando e está surtindo efeito ali do trabalho, não é isso? Eu vim aqui sábado, vim aqui domingo. Domingo acho que eu vim 2 ou 3 vezes. Tanto que a Mayu me passou a senha, falou, já fica com a senha logo. Já me passou o segredo tudo aqui do ar-condicionado, de tudo como é que era aqui. E a gente veio, né? Porque eu também tenho a minha falta de tempo. Então, a hora que o cliente queria, eu tentava, principalmente aos finais de semana, vir aqui para poder fazer o atendimento. Certo. E você falou que são 3 meses já, então tem 3 meses que ele entrou para sua equipe. Grace, Exatamente. como tem sido essa trajetória aí do Diego? Qual é que é a tua trajetória também, né? Verdade. Você tá há quanto tempo no mercado? Eu estou fazendo agora 2 anos. Eu entrei em setembro de 2023. Eu fiquei exatamente 12 meses como corretora e passei para a gerência. Então, 12 meses agora como gerente, né? 2 anos de mercado. Eu falo que o mercado imobiliário ele é muito bom, é muito desafiador. E a gerência tem sido muito desafiadora, eu aprendo muito todos os dias. E o Diego, assim, ele é um cara já desenrolado, ele já pega tudo muito rápido, tudo muito no ar. Ele é um corretor, assim, que não me demanda tanto, né? Então, ele já aprende muito rápido. Eu já falo ali para ele já pega a informação, não é aquele corretor que demanda tanto, eu tenho que falar tantas vezes, muitas vezes tem que ficar acompanhando em todos os atendimentos. O Diego mesmo eu acompanhei, acho que 1 ou 2 atendimentos, né? Foi um no centro, acho que é. 1 ou 2. Isso, então assim, não me demanda tanto. E a gente é mais pelo telefone, porque como ele tem outra empresa, ele não consegue ter tanta frequência na agência. Então, o nosso contato é mais pelo telefone mesmo, é ligação o tempo todo. Todo dia. E aí a gente vai atualizando, eu vou ajudando ele, falo para fazer certas estratégias ali com alguns clientes, mas ele já é bem desenrolado mesmo. E Grace, o que você fazia antes? Eu tinha uma empresa, eu tinha uma distribuidora de material para marceneiro. Era mais especializada em fita de borda. Então, assim, a minha família, por parte de pai, tá toda nesse ramo. Ferragista, marcenaria, tá todo mundo nesse ramo. E quando eu finalizei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria da minha vida e eu pedia muito pro meu pai para fazer intercâmbio. E aí ele concordou, então eu morei por 1 ano nos Estados Unidos, eu fui com 17 anos, retornei pro Brasil com 18, e aí eu estava decidida que eu queria fazer relações internacionais. Fiz 6 meses, vi que não era aquilo, passei para administração. Ali no meio do curso de administração, eu queria abrir uma empresa. Aí o meu pai, vamos abrir aqui no ramo, né, da família e tudo, já é mais fácil. Eu abri a empresa e quando eu entrei para o mercado imobiliário, a minha empresa estava com 9 anos de mercado. Eu fiquei 1 ano como corretora conciliando a minha empresa e o mercado imobiliário. Mas assim, a minha trajetória como corretora tem sido muito boa e chegou um ponto que eu falei, não compensa eu ficar com a minha loja, eu dividi energia aqui. Aí eu vendi a minha loja no ano passado e passei para a gerência. Então, eu passei a dedicar 100% para o mercado imobiliário. Tomei essa decisão aí que não foi fácil, mas que eu não me arrependo. Realmente foi muito boa, foi uma decisão maravilhosa. A Grace a gente chama de rainha do parque residência, moça. Tô vendo lá naquele parque, hein, Grace? Nossa Sim, senhora, sim. E você começou na agência independente, que hoje é a agência Independência. Isso, eu comecei na agência Independência. O Guilherme Alvarenga só tinha ela, né? Eu comecei lá, e aí quando ele assumiu a Parque Amazônia, quando eu tinha 7 meses como corretora, ele já me chamava para gerência. Ele falava, não, Guilherme, é pouco tempo, eu ainda preciso aprender muito, aquela insegurança, né? Mas quando ele assumiu a agência Parque Amazônia, ele falou assim, eu vou te levar para lá, mas é como gestora, eu preciso da sua ajuda. Falei, então, vamos, né? E aí eu encarei o desafio e passei para a agência Parque Amazônia. Uma coisa que é uma curiosidade sobre você, né, Grace? Você tem 2 gêmeas lindas, né? Isso, tenho. E como que é, assim, puxar um assunto assim pessoal, mas é porque eu acredito que muita gente pensa isso, porque o nosso mercado ele é dinâmico, é horário flexível, a gente fala, né? Mas assim, horário flexível. Você trabalha 24 Flexível, horas, né? Isso, a qualquer hora, né? E como que é para você conciliar isso? Então, é um desafio. Eu tenho algumas corretoras mães, né? E aí eu sempre converso para tentar orientar nessa questão do equilíbrio, para a gente equilibrar. Porque a mãe, ela sempre se culpa, né? A gente sempre sente uma culpa ali de não estar dedicando demais, a gente nunca acha que é suficiente. Então, eu sempre trabalho muito isso em mim, de entender que eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso realmente fazer as coisas por elas, para elas. E, inclusive, eu não tenho, eu sou divorciada, então realmente é eu pelas minhas filhas mesmo. E então eu vou conciliando. Eu tenho já assim os dias que eu chego mais cedo em casa para ficar com elas e os dias que eu realmente trabalho até mais tarde. Eu, modéstia à parte, sou muito organizada. Eu sempre fui muito organizada. Então, eu sou um pouco metódica, eu tenho rotina, eu tenho horários. Então, isso me ajuda bastante. Aí eu tenho ali os 2 dias da semana que eu já sei que eu trabalho até mais tarde.
e os outros 3 dias da semana que eu procuro chegar mais cedo. Claro, uma semana ou outra pode acontecer de mudar, mas geralmente funciona assim. E finais de semana eu também procuro ter ali um limite. Então no sábado eu tenho um limite, no domingo eu tenho um limite também para poder conciliar elas e o trabalho. E aí quem me ajuda muito com elas, que assim, sem ela eu não conseguiria, é a minha mãe que me ajuda bastante, então ela que me socorre, leva na escola, busca, se precisar alguma coisa também, médico, algo assim, eu não puder, eu não conseguir, ela que me socorre. Maravilha. Coisa boa. E uma coisa que eu acho que é também determinante para o sucesso teu e da tua equipe é que você é muito presente nos Sim. momentos decisivos, lógico. Então a Grace teve muita presença de stand aqui, assim como eu tenho um Sim. outro gerente da Adam, que também o pessoal performou, também tinha muita presença de stand, então isso faz diferença. E Sim. até teve um sábado que eu brinquei, eu vi ela do café da manhã de uma outra incorporadora, eu já mandei, eu falei, deixa eu te falar, teu lugar não é seu aqui, ponto é aqui, né? só pra avisar. Aí só que eu cheguei aqui, ela já tava aqui. Falou, não, só passei lá pra dar um abraço. Eu falei, cara, não dá, meu negócio é outro. A Joana mandou mensagem e falou assim, você tá perdendo tempo, você já pode cobrar de volta. É todo no teu lugar, inclusive. Então, assim, eu acho que isso também faz muita diferença pra tua equipe performar, você tá Sim. sempre em pódio. E atrai, né, Diego? Porque você entra, você vê que a pessoa tem presença, que o pessoal dá resultado, você diz, não, peraí, aqui eu tenho chance também, né? Não tô entrando ali. Eu costumo dizer assim, que a Grace está no lugar certo e na função certa. Porque eu me identifiquei muito com ela, assim, muito rapidamente, né? E ela tem presença, não é só aqui não, ela tem a presença individual com cada corretor. Já percebi isso, apesar de não ir muito lá, mas isso aí é uma coisa que eu percebo bem rápido, entendeu? Então, assim, a Grace realmente ela é uma líder nata, não é porque ela está aqui não, tá? Mas ela nasceu para isso, ela é uma líder, ela sabe lidar com as pessoas, ela sabe entender as dificuldades, os problemas, o que eu posso ajudar, né? É claro que não tem receita de bolo, cada um é de uma forma, cada um atua de uma forma. Mas realmente a forma que a Grace lidar com os corretores é uma... Eu preciso performar, não é só por mim, é por ela também. Porque ela é de verdade. Quando eu vou performar, eu falo, eu preciso ajudar a Grace, preciso ajudar o Guilherme, enfim. Por quê? Porque são pessoas que me confiaram, né? E eu preciso... Como é que eu vou retribuir? Performando, certo? É claro que tem a questão da comissão, que a gente quer ganhar também, mas a gente não trabalha só por isso. Não é só pela de comissão. equipe mesmo, Claro, né? não é só isso. O corretor ou o vendedor que trabalha só por dinheiro, ele é um cara que ou ele não vai ser feliz ou ele não vai ter sucesso. Eu acho que existe muitas outras coisas na frente. O dinheiro, eu sempre costumo falar que o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. A gente tem que ter outras coisas na frente para poder performar bem, para ser um bom vendedor e marcar presença. A pessoa não deixa saudade por onde você passou. E a Grace, com certeza, é uma pessoa dessa. Vai deixar saudade, espero que não saia, né? Não. Mas é uma pessoa realmente que a gente aprendeu a admirar bem rápido. Eu tô Sai, extremamente ela- desconfiado agora que lá no Grupo Aparecida se ensina a estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Certeza. Você Eu piscou tava e eu fazendo já presença em tô... vários lugares, você eu não tava em todo lugar. Você piscou, eu já tô aqui. Você piscou, eu já tô aqui. O Guilherme, então, Não, eu acho que o Guilherme fica 10 minutos em cada lugar, Se né? você falar o nome dele de novo, ele aparece. Ele toda hora tá em 3 todo vezes lugar. o nome. realmente. Mas, Diego, o que te fez assim, subir a campanha do Louvre e esses teus clientes? Por que eles assim, optaram pelo Louvre? Você acredita? Bom, eu acho assim, nós como vendedores, não só corretores, vendedores, para a gente vender um produto, performar bem, a gente precisa acreditar no produto. Ou seja, você tem que comprar, a primeira coisa, né? Você compraria, né? Eu com certeza compraria o Louvre. É um produto, primeiro, que eu acreditei muito, ele realmente é um produto equilibrado, é um produto diferenciado, e eu enxerguei isso, é aquele feeling, né, de vendedor, e acabei apostando bem no patrocinado, né? Foi o que a gente fez uma fotinha legal e tal. E aí a gente vai treinando, a questão de treinamento, a questão de apresentação, né? A gente vai melhorando cada vez mais pelo WhatsApp. E é um produto assim, que na hora que o cliente vem, pelo patrocinado, vem falar com a gente no WhatsApp, a gente manda para ele o material, ele é um produto que ele dá um retorno. A pessoa fica interessada. Porque tem produto que não dá. Ele pode vir, aí na hora que você apresenta, a pessoa some. Eu tô só 90 dias, tá? Eu tô te contando a minha experiência aí nesses 90 dias. Eu atendi muita gente. É isso mesmo. E aí o que acontece? Ele não. Ele dá o retorno. Aí é a hora que você vai gerar o interesse. E chamaram para o decorado, né? Eu acho que foi o quê? Umas 18 pessoas que eu trouxe aqui para o decorado. Acho que foi isso, né? É claro que não tem como, eu particularmente costumo fazer uma análise do perfil da pessoa que está falando comigo na medida do possível, porque ela está falando comigo pelo WhatsApp. Mas se tem um nome completo ali, eu já vou no Google e digito. Eu já vou no Instagram ali, já dou uma olhada. Jus Brasil também, né? Você Exato. pode dar uma Dá uma olhada. olhadinha. Já vou ali, vejo se eu acho o Instagram dessa pessoa. No WhatsApp, se tem foto, eu já clico na foto, vejo se é solteiro, quer dizer, solteiro que eu digo assim, se tem família junto, se tem filho, se não tem, porque ali eu já vou mais ou menos traçando o perfil dessa pessoa e até a forma que eu vou atender, tá? E aí é claro que a gente mata isso na hora que a gente vem
pro decorado, né? Então, assim, é fundamental esse primeiro atendimento nosso aí, da forma que eu trabalho, que eu não consigo, por exemplo, ficar no semáforo para poder convidar as pessoas, etc, por causa do meu tempo. O meu negócio é o patrocinado, né? Coisa que eu já faço há muitos anos. Há muitos anos. O que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Né? Mas o que é legal do Diego, que eu percebo bastante, ele tem uma facilidade enorme de conectar com as pessoas. Mas porque ele realmente se interessa pelas pessoas. Ele busca informações e ele vai conversando e puxando as informações. Porque muitas vezes tem corretores que pensam só na venda, no produto, no dinheiro, e não pensa de fato no cliente, não procura entender o cliente, não se interessa verdadeiramente pelo cliente. E o Diego não, eu vejo que ele se interessa de fato pelas pessoas. Tanto é que ele conversou com mais de 200 pessoas, trouxe muitas pessoas aqui, e várias pessoas não viraram para o Louvre, mas às vezes pelo momento da pessoa, o produto, enfim, mas que ele conectou. Que são pessoas que ele realmente conectou e que mais na frente vai acontecer. Aqui, está agendado, as pessoas falam comigo, entendeu? O que eu penso sobre isso? É o seguinte, a questão de conexão... Pode falar, né? Eu sou bem falador. Oxe. Depois que eu engato, acabou. Está aqui O pra negócio é só no início. O que é a questão da conexão? A conexão não é só você entender se o cara quer um 2/4, se o cara quer um 3/4. Isso aí qualquer um faz, a inteligência artificial faz. Entendeu? Não é isso, é mais do que isso. É um pouco complexo, eu não sei se eu consigo verbalizar, porque o que é a conexão? É você, eu vou falar da forma que eu trabalho. A pessoa vem aqui, o que eu faço primeiro? Eu vou lá na maquete? Não, eu sento com ela ali. Óbvio, chamo para tomar uma água, um café, etc. Mas eu sento. E ali, eu vou bater um papo com ela, eu não vou entrevistar ela. Mas eu estou entrevistando, mas eu estou conversando, no formato de conversa. E ali eu vou tentar me conectar de uma forma assim. Não é assim que é 3/4, 2/4, que está na hora, se não está na hora. É tentar algum ponto em que... Alguma coisa que vai parecer comigo, por exemplo. Assim, vou citar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Quando eu era representante, eu ia muito para Brasília. E tinha uma construtora lá, que eu vendia material elétrico. E tinha uma construtora que eu não conseguia vender, Grace. De jeito nenhum. E eu já tinha ido lá várias vezes e a pessoa, o comprador muito frio, às vezes eu sabia que ele tinha cotação, ele não me passava. E sempre quando eu entro na sala, isso eu criei, isso é meu, eu começo a prestar atenção em tudo. Num quadro que está na parede, no desktop dele, se eu tiver oportunidade, eu vou dar a volta e vou olhar o que ele tem na foto ali. Enfim, eu dou uma olhada para eu poder tentar conectar com ele alguma coisa. E esse cara eu não conseguia de forma alguma. Mas aí eu percebi que eu vou resumir, eu percebi que ele tinha um sotaque do Nordeste. E eu perguntei para ele, eu falei assim, na medida que ele foi me respondendo, que ele era um cara difícil, o senhor é da onde? Ele falou, sou da Bahia. E ali, a gente conversando, eu falei, de qual cidade da Bahia? Ele falou o nome da cidade, eu não me lembro. Só que eu lembrei que eu tinha uma amiga aqui em Goiânia, que era dessa cidade. Só que ela era nova, ele já era um senhor, mais velho que eu. Eu falei assim, eu conheço uma menina dessa cidade, o senhor. Aí ele, é mesmo? Porque a cidade é muito pequena, né? Qual que é o nome? Eu falei o nome dela, ela falou, não acredito. Filha. Aí eu já vi que começou a dar uma quebradinha. Ele falou assim, nossa, a mãe dela foi minha professora. Podia ter morrido ali. Aí agora o vendedor, a proatividade. Não, peraí, vamos ligar para ela. Aí eu peguei meu celular, liguei para ele, ela achou o máximo. Ele chorou, mano. Ele chorou. Ele ficou muito emocionado, porque tinha 30 anos, o cara tá lá em Brasília trabalhando, tinha 30 anos que ele não conversava, perguntou da mãe dela, etc. Na hora que desligou o telefone, já era outra conversa. Isso que é conexão. Desarmou. Tinha alguma coisa ali que eu consegui conectar com ele, que ele se interessou. Aí o que ele fez? Diego, deixa eu te falar, tem uma cotação aqui. Vou te passar. Na mesma hora. Ele imprimiu a cotação, Grace. Ele me deu ela, eu já sabia tudo de cabeça, os preços. Eu contei para ele na hora. Eu saí de lá com o pedido. Ele nunca tinha trocado pouquíssimas palavras comigo. Então, quando eu falo de conexão, é isso. Agora, isso é muito complexo, porque a conversa ela poderia ter morrido em vários pontos. E eu não deixei ela morrer, eu não deixei ela apagar. Eu fui conectando, liguei para a menina e etc. Eu poderia nem lembrar que essa menina, por exemplo, tinha nascido lá. Se você não tivesse atento, né? Exatamente. O que eu falo, a Grace falou um negócio aqui, ela falou assim, quando eu fazia... Você fazia qual faculdade, Grace? Eu fiz Relações Internacionais e Administração. Você falou que chegou um momento que às vezes você não sabia direito, né? Eu também tive isso. Eu falei, eu vim pra quê nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Pra que eu sirvo? Porque eu sempre fui um bom aluno, entendeu? Passei no vestibular com 16 anos, não estava preparado. Escolhi na hora de prestar o vestibular, escolhi lá na hora. E eu larguei o curso. Eu me decepcionei muito. Comigo mesmo. Meu pai se decepcionou, todo mundo se decepcionou, mas ninguém mais do que eu. E eu fiquei nesse negócio. Eu vim pra quê? Só que depois eu descobri. Eu vim para vender. Eu vim para realizar sonho. Eu vim para isso. E eu falo com o meu cliente aqui, deixa eu te falar, quer parcelar? Às vezes até briga, né? Vamos parcelar se eu ver que está com dificuldade? Porque eu não estou aqui só por causa do dinheiro, meu querido. Eu quero realizar o teu sonho. Isso é meio clichê, não é? Todo mundo deve falar isso, mas eu falo de coração. De verdade. Eu fico muito feliz na hora que eu vejo um cliente fechar uma casa, que seja para investir ou que seja para ele morar. É uma realização de sonho. A sua segunda venda
da sua cliente foi uma venda muito desafiadora, né? Foi. Foi uma venda, foram semanas, né? Para você tendo a paciência, lidando, porque eles estavam muito indecisos. Então, assim, foi uma venda muito desafiadora. Foi, criamos amizade, criamos um grupo de WhatsApp. Aquele advogado que queria... Isso. Criou um grupo de WhatsApp comigo e fala comigo todo dia, dá bom dia, e vamos reunir, vamos fazer churrasco, e vamos não sei o quê. Eles criaram um grupo mesmo. Criaram um grupo comigo. Eles estavam indecisos, inseguros. Vieram aqui 3, 4 vezes, né? 3 aqui vezes. no stand. Vieram à noite, vieram final de semana. Sim, trouxeram família e vou lá veio, com eles pá, de novo. e pá. Falava, gente, mas de novo. Vou lá de novo. Aí passava pouco, alguns dias, não, eu vou lá de novo com eles. Aí ele vinha de novo. E eles tiravam as dúvidas. E eles, não, a gente quer, a gente só tá com indeciso. A gente não sabe a unidade. E aí a indecisão foram semanas. Foram semanas. Não foi uma venda fácil, não. Não. E Mas- a gente procura Naquele conectar. momento que se você põe pressão também, você vira, na verdade, um Isso. inimigo, assim, não faz sentido, né? Exatamente. Você tem que ter o time, tem que ter o equilíbrio, né? A forma de trabalhar. Cada cliente é de um jeito. Eu atendi aqui 18 clientes, cada um foi de uma forma. Não foi tudo igual. Porque senão é o que eu falo, senão daqui um pouco, na minha vaga, robô não entra. E nem IA. Vai entrar na de quem trabalha robotizado. Na da Grace também não entra. Não entra. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque nós colocamos sentimento. Qual que é a diferença nossa da IA, do robô? É isso. Nós temos sentimento. Se a gente não colocar sentimento e não entender o sentimento do outro, nós vamos virar robô. Então todas as minhas apresentações aqui, elas foram personalizadas de acordo com o perfil do cliente. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que vocês falaram. Você falou de 200 leads, 18 atendimentos, é isso mesmo? Sim. Então, eu acho isso importante para a gente pôr em perspectiva, porque Funil. às vezes ficam assim, não, mas ele fez 2 vendas com 90 dias, que sorte foi essa que ele deu, né? Enfim, o que é que ele fez? Às vezes ele deu uma tacada e deu esse resultado, mas não foi. Assim, claramente não foi. Houve volume de trabalho aqui. Sim. A gente está falando 200 pessoas que você ou tentou contato, às vezes alguns não atenderam, né? Não sei. E alguns você ainda está em contato, né? 18 vezes que você veio atender para fechar 2 vendas. Então, eu acho isso importante para a gente eliminar aquela cabeça de quem às vezes fica lutando para ter um atendimento por semana, tipo, que pensa pequeno, né? E aí você fica agarrado, pega aquela venda de estimação, aquela venda, se ela não fechar, né? Assim, aí ele acaba transferindo essa pressão para o cliente. E esse corretor, por exemplo, que faz isso, jamais vai ter essa experiência que você teve. Sim. Porque você imagina um corretor que está com aquela venda de estimação, o cliente está indeciso e tal, ele pressionando o cliente, vai, ó, rapidinho ele espana, né? Ele não vai ter. Então, eu só achei isso um ponto relevante para falar, Diego, do seu trabalho, que mesmo tendo já a sua empresa, né, que é conhecida aqui, né, o pessoal aqui da região, é daqui da região, não é? Sim, na Rio Verde. Na Rio Verde, então também te ajudou esse fato de você estar na região, lógico, mas assim, o pessoal da região conhece a empresa, você já tem essa atuação, você arrumou tempo para fazer esse volume de trabalho, de atendimento aqui no Louvre, né? Então eu acho que é digno de reconhecimento. Plantou para colher Sim. outras vendas. Não que tenha dúvida. Fora Não as entendo. pastas que não viraram vendas. Subpasta com Pix aqui, Porque, não deu certo. Sim, então assim, tem corretor que eu vejo que ele sobe uma pasta e ele já pensa assim, é venda, aí chega no dia do lançamento, não vira venda, ele se frustra, ou então Ele para de trabalhar às vezes. ele né? para de trabalhar, eu tenho uma pasta, tá tudo certo, aí ele não faz mais ação, ele não fala com mais ninguém, ele não corre atrás, ele já pensa que tá tudo Já gastou dinheiro da garantido. comissão. Ele já gastou o dinheiro da comissão, ele já pensa que tá protegido, não pensa nessa questão do volume, e é sempre o volume, não tem como. Quer ter resultado, tem que ter muito volume, tem que ter muito trabalho, não adianta, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, não, tem que E trabalhar. achar que toda visita vai virar venda, né? Isso. Assim, não é, né? Não é. Às vezes não é o momento, a pessoa tá, por mais que ela venha ao decorado, às vezes não é o momento, ela veio, sei lá, tem gente de todo jeito, às vezes ela veio de curiosidade mesmo. Eu atendi aqui várias pessoas que eu falava pra Grace, não vai virar, não vai virar, não vai virar mesmo. Tem uns que vai virar, mas não é agora. Tem uns que não vai virar. Entendeu? A gente tem esse sentimento, esse feeling, né? Mas você sabe que a gente, do nosso lado, quando a gente senta na mesa, a gente também tem. A gente vê total. A gente sabe assim, a gente sai sabendo certo, É, quase ué. sempre assim, ó, esse aí não vai. E tem às vezes o que dói, cara, é que às vezes tem gente que claramente não é e o corretor tá assim, Nossa, massacrando a sentindo. pessoa, entendeu? E isso é ruim. Então, isso eu acho que é assim, o que a gente quer aqui não é enfatizar esse lado ruim que acontece, mas justamente falar desse ponto positivo de pessoas que fazem o trabalho que tem que ser feito. Não, outra coisa assim, só para deixar bem claro essa situação, que a gente tem que respeitar e atender todo mundo igual. Mesmo você sabendo que não vai virar nada. Sim. Tá? Não é isso que eu tô querendo dizer, não é um tipo de preconceito, não. Tá? Mas a gente tem que atender todos, a gente mesmo sabendo que não vai virar, a gente tem esse sentimento, mas a gente tem que atender. Todos são seres humanos, todos são pessoas que futuramente pode acontecer de comprar. Né? Então a gente tem que acabar atendendo por respeito ao ser humano. Com certeza. E até porque assim, né, indicação, assim, você nunca sabe. Né? Se a gente se propôs a isso, a gente tem Não que tenha dúvida. fazer isso até o final. A vantagem do patrocinado é que a gente usa a inteligência a nosso favor, né? Que ele não para, né? Ele não dorme, né? Então na hora que eu acordo cedo, tá cheio de gente para eu poder falar. Entendeu? Tem 10. Claro que depende do valor que você investe, depende da forma que você faz, né? Patrocinado. Mas assim, tem lá 10, 15 pessoas para eu começar a falar. E nesse meio tempo vai aparecendo mais.
Às vezes, porque demora um atendimento, não é rápido, 2 minutos que seja, um áudio, 3, aí ela vai te perguntar e vai, tem dia que vai o dia inteiro, né? Um desses. Então, assim, realmente, eu até não podia trabalhar tanto da forma que eu trabalho, porque eu não tenho horário, entendeu? De vez em quando, a Grace deve olhar lá, o Diego dormiu 2 horas da manhã, não sei se ela vê, entendeu? Porque... Aí eu mando bom dia, 5 horas da manhã, ele já me responde. Ele não dormiu, não vai dormir. eu tô ficando velho, né? É alguma coisa que estão ensinando na Aparecida, eu tenho certeza. O tempo todo, em todos os lugares. O Guilherme é uma pessoa assim, ele parece, não vou falar que eu pareço com ele, porque eu sou mais velho, ele parece muito comigo, mas muito mesmo. Só que eu já fiquei um pouquinho mais velho, né? Mas eu, na idade dele, eu me vejo muito como ele. Um dia eu brinco com ele, falo, um dia nós vamos conversar um pouquinho, vou te dar uns conselhos, quem sou eu, né? Mas eu me via muito nele. Muito, mas me vejo muito nele. Somos muito parecidos. Assim, trabalho ao extremo e não é só dinheiro envolvido, é meta, é medalha, é isso, é parecer. Não é só dinheiro. Isso é muito importante, foi o que eu falei, né? Diego, vocês falaram por alto aqui, né? Mas eu acho que era interessante, todo mundo deve estar se perguntando, né? Porque são 90 dias. E me fala dos números desses 90 dias. Dos números... De vendas e de VGV. Então, eu fiz 4 vendas, né? Vendas gerais, né? Nesses 90 dias, né? Eu fiz 4 vendas, VGV, Mais de 4 uns milhões. 4, né? Mais de 4 milhões. Uns Não vou 4. lembrar exatamente aqui, mas mais de 4 milhões. Nesses dias. 90 dias. E eu a gente conforme a coisa vai acontecendo, né? Que eu ainda tenho, igual eu falo, tem minha outra empresa, né? Não dá pra... Pode falar o nome da empresa que a gente faz propaganda. Pode é a Casa de Carne Vale do Boi, ali na Avenida Rio Verde. Então a gente tem lá a Vale do Boi, então ela me demanda muito tempo. E a parte de vendas e marketing lá é toda minha, né? O atendimento pelo WhatsApp ele é meu lá. Eu nunca tive coragem de dar esse tesouro na mão de ninguém. Não sei se é falta de confiança, da gente colocar na mão de outra pessoa, mas é aquela história que eu falo. O cliente falou comigo 8 horas da noite, eu tô falando, entendeu? Posso até estar errado, mas eu tô falando. Então, às vezes, o funcionário, às vezes, ele não faria isso. Então, isso ainda tá na minha mão lá. Na hora que eu virar esse celular aqui, tem umas 100 pessoas aqui para me falar. Desse jeito. Show de bola. Tá certo? Acho que caminhando pro final. Já? Porque senão depois vai ficar muito comprido. Mas a gente vai fazer uma segunda rodada. Podemos fazer outra segunda rodada nos momentos. Tava com medo de conversar, né? Pois é, Chegou a gente podia fazer esse um né, como que só vai dele. Gente, que dica, né? Que recado que vocês deixam para outros corretores? Assim, que você... Quer falar? Os Primeiro? 2, né? Fala, A minha dica é realmente... Venha trabalhar comigo. Primeiro, venha trabalhar comigo, pode vir trabalhar comigo. E... Não, de fato, assim, tenha energia, coloca a energia mesmo em tudo que vai fazer e tenha um interesse verdadeiro no cliente. E quando você se propor a trabalhar um produto, por exemplo, o Louvre, igual a Júlia falou, né? A minha equipe muito presente aqui no estande, porque eu falei, de fato, nós vamos focar nesse produto, nós vamos trabalhar muito bem esse produto. Então a gente focou e realmente tenha foco, porque nós temos opções demais. Nós, corretores, os clientes têm muitas opções, então a gente tem que realmente gostar do empreendimento, viver o empreendimento, comprar ele, se interessar verdadeiramente, tanto pelo produto quanto pelo cliente, né? Então, coloque energia, faça valer a pena, faça de verdade mesmo, faz com vontade. Cada atendimento, cada venda, de verdade, eu acho que o mais importante é realmente colocar energia mesmo, se interessar verdadeiramente. Eu acho que o recado que dá pra gente deixar aí, eu vou fazer um comparativo aqui entre o talento e o esforço, que é uma coisa que eu falo sempre, sempre. Na maioria das vezes, o esforço, a dedicação, ela vale mais que o talento. Sim. Cadê a câmera? Às vezes você que acha que não tem talento, tem vários. Às vezes você que acha que não tem talento, que está aí pensativo, que está depressivo, que acha que é o talento que é fundamental, não é. O talento, às vezes, inclusive, atrapalha. O talento, ele é traiçoeiro. Então, o que eu tenho para falar para você? Se esforça, se dedica, gasta energia, porque nós temos vários exemplos que nós podemos citar de nome, de que o talento sabotou a pessoa. E nós temos um exemplo maravilhoso, que eu costumo falar, do cara que é talentoso e foi esforçado, que é o número 1, que é o Pelé. O Pelé foi talentoso e foi esforçado. Ele foi os dois. Ele chegou onde ele chegou. Agora, tem vários que você vê por aí, que realmente foi só talentoso, não se esforçou e acabou ficando pelo caminho. E a MyBroker, eu já percebi isso, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, ela é uma empresa que acredita muito nas pessoas. Sim. Você não precisa ter talento para entrar na MyBroker, não, meu querido. Você tem que ser esforçado. Se você for esforçado, você vai entrar na MyBroker e você vai performar. Exatamente. Muito bom. Nossa, eu vi o Guilherme, ele estava sentado aqui mesmo, eu vi o Guilherme falando. Quando falou esforço e talento, eu falei, ô Guilherme, você... E a gente fala do nosso lado da parte de incorporadora, né? Às vezes, principalmente no nosso mercado, que ele é muito sólido, né? Muita incorporadora antiga, quando você vem nova para se propor a fazer uma coisa diferente, de fato, você não é o que tem mais dinheiro,
nem de perto, nem de longe. Mas você tem o quê? Você tem o esforço de ir lá, de resolver, de fazer a mais do que as outras fazem, entregar mais, pra você mostrar que você é bom, que você tá se propondo a algo que você vai entregar e que você quer que faça diferente no mercado conservador. Sim, né? Exatamente. E é isso. Esse foi mais um Louvrecast, mais uma história incrível para nós. Aguardamos vocês nos próximos episódios e bora vender. Bora vender, né? Bora vender, que esse moço aqui já tá com mais umas 3 vendas aí. Deus abençoe. Mesmo. E tá mesmo, que eu sei. Não vamos tomar